Olá, eu sou Maria Gomide, sou integrante da companhia Carroça de Mamulengos desde que eu nasci e estou aqui para trazer um depoimento a respeito de uma experiência de arte e educação desenvolvida pela Carroça de Mamulengos chamado Barraca da União. A Barraca da União é a primeira experiência de escola da Carroça de Mamulengos e aconteceu aqui em Juazeiro do Norte, Cariri, Ceará, Brasil. E ela se organizava de uma forma coletiva, comunitária, através das articulações culturais pelos bairros do meu pai e da minha mãe. Era formado por uma lona construída artesanalmente dentro da própria comunidade onde eles residiam, que era aqui o Pirajá, que na época era a periferia da cidade, era a fronteira final da cidade do Juazeiro naquela época. Eu estou dizendo no período de 82 a 88 aproximadamente. E a Barraca da União era uma escola que hoje pode ser chamada de uma escola de saberes, uma escola de brincantes, onde se aconteciam o que também hoje se chama de encontro de saberes. E do que acontecia dentro da Barraca da União, das principais atividades de formação. Então tinham oficinas de circo, oficinas de artesanatos, oficinas de brinquedos e oficinas junto aos mestres e mestras da cultura popular que nessa época circundavam esse movimento. O trabalho de circo era desenvolvido e foi desenvolvido por uma pessoa muito importante na história do circo para o Ceará e para o Brasil, chamado José André dos Santos, também conhecido como Mestre Zezito, e que já não brincava mais, mas era um palhaço muito famoso, chamado Palhaço Pilombeta, mas já tinha deixado a arte circense, mas encontrou meu pai e minha mãe, e quando ele veio participar, né, do trabalho e desenvolveu, ele que formatou a lona de circo, ele que encerou a lona, ele que costurou a lona da Barraca da União, né, inspirada nas lonas de circo. E então, em volta da escola de circo em volta da Barraca da União, como escola de circo, aconteciam oficina de perna de pau, oficina de passeio aéreo, de trapézio, de equilibrismo no arame, de rola-rola, de malabares e de palhaço. Chamamos de uma escola de circo de um circo brasileiro. Por que um circo brasileiro? Porque era então uma escola de circo que integrava a cultura brasileira enquanto estética, enquanto linguagem, enquanto desenvolvimento de uma comunicação que perpassa pelos elementos que compõem a cultura brasileira, pela presença, né, dos reisados, das bandas cavaçais, do palhaço Mateus, né, como um elemento estético do riso que vem da cultura popular. Então ela já estava integrada desde o início nessa experiência de escola de circo. A Barraca da União, então, enquanto estrutura, ela era itinerante, ela era montada em bairros, em terrenos baldios de bairros da cidade. E depois, por uma necessidade de sobrevivência, a Carroça de Mamulengos precisou voltar a viajar, e essa foi durante nosso sustento durante muitas décadas, né, algumas décadas. Então nós fomos para Fortaleza, levando a Barraca da União, depois fomos para o Rio de Janeiro, depois fomos para Brasília, e então em um momento a nossa lona se desfez e a gente permaneceu com as atividades. Então desde então a Carroça de Mamulengos
carrega, para onde, aonde vai, para onde, né, para onde a gente tem a nossa escola, né, por onde nós passamos, por onde nós estamos. A nossa prática de educação ela é constante e sempre envolve, né, isso que nós chamamos de circo brasileiro, porque a gente traz então para o picadeiro os elementos do circo, os elementos da cultura popular brasileira, e nesse picadeiro a gente trança e desenha uma estética, uma linguagem de comunicação que se aplica, né, e que pode ser vista nas próprias atividades da Carroça de Mamulengos, nos próprios espetáculos da Carroça de Mamulengos, como também pode ser visto nas nossas oficinas de formação.